canceriano, seja muito bem-vindo, você que é de câncer ou você que tem ascendente em câncer. Vamos aqui entender como é que tá a entrada da lua cheia, que ocorre agora dia 7 de outubro, a exatos 14 graus do signo de Áries. Antes eu gostaria de informar que nós vamos manter esse formato de um vídeo para cada signo, tá bom? Teve mais expressão aqui no canal, então a gente vai manter. Só que aí eu já peço para que você visualize bastante, compartilhe para que tenha bastante visualização, se inscreva aqui no canal e que inclusive nós vamos contar também as curtidas, tá? Curtidas e visualizações. Então, faça isso para que você receba a sua previsão com mais antecedência no próximo período das previsões, que vai ser em breve aqui com a entrada da lunação, tá? Mas vamos aqui, né, entender como é que tá todo esse processo para você, porque esse céu, ele tá mexendo bastante com você, câncer, tá? Primeiro porque todos os signos cardeais estão sendo mexidos, tá? Bem forte. Você, câncer, mas também tá mexendo com Libra, Capricórnio e Áries. Esses 4 signos, eles estão sendo mais desafiados nesta entrada dessa lua cheia. E eu vou te explicar o porquê e vou colocar pelo ponto de vista do canceriano agora, tá? Agora, se você estiver lidando com essas pessoas, aí você vai falar, poxa, faz sentido, tá? Porque pode ser que também que você esteja lidando com alguma figura, não necessariamente, mas se tiver, aí a coisa pode ser um pouco mais acirrado, tá? Mas o que acontece? Essa lua cheia, ela tá colocando em destaque a sua carreira profissional, a sua imagem pública, o seu status. E também aqui podemos falar sobre suas metas. Tudo aquilo que é tua meta vai para este setor aqui, tá? Então fica bem forte as metas. Então o que acontece, né? Então é um momento que você tá aqui olhando para aquilo que você precisa se comprometer, para aquilo que você precisa se responsabilizar. Porque aqui, inclusive, essa lua cheia, ela fala das responsabilidades, dos compromissos que são fortes aqui. É como se é um momento que as responsabilidades recaem sobre os seus ombros, tá? Só que o que acontece aqui é que nós temos um ângulo de desafio com Júpiter, que inclusive está no seu signo. E aí, aquela historinha que eu já venho contando para você, que as pessoas, elas olham os planetas e colocam o Júpiter só como algo muito bom. E realmente, Júpiter é ótimo. Ele vai gerar crescimento, ele vai gerar expansão, ele vai gerar oportunidades. Só que quando ele está em desafio, é o ó do borogodó. Essa é a realidade. Porque ele vai gerar desperdício de energia, ele vai gerar erros cometidos por excessos. E erros cometidos por documentos e questões burocráticas. Então aqui você tem que redobrar a sua atenção quando se trata de documentação, né? Então vamos supor, eu tenho que mexer com algum documento, então aqui você tem que avaliar de que maneira que você conduza esse documento, esse papel. Só que aqui eu deveria até ter dito antes uma situação que é a principal. Documento é o segundo ponto. O ponto principal aqui para você é assim: você passa por um período em que você tem que assumir mais responsabilidades, porque tem oportunidade profissional para você de crescimento, só que é como se você tivesse que ponderar ou avaliar a sua atitude, seja para não perder essa oportunidade, seja para fazer com sabedoria, para não passar por cima de ninguém, né? Aqui eu vejo que você está numa fase que você precisa
Você tá com medo, vamos usar assim, medo, vai, esse nome, medo. Vamos colocar receio, vai, receio. Você tá com receio de tomar uma decisão errada, ou de passar por cima de alguém, né? E passar por cima de alguém pode ser um problema sim para você. Então é muito importante que você tome uma decisão com os pés no chão, tá? Respeitando as hierarquias e avaliando as responsabilidades que você precisa assumir. Então, basicamente, Câncer, aqui fala que você precisa avaliar as suas relações hierárquicas. Primeira análise, tá? Segunda análise, como que eu posso aproveitar as oportunidades profissionais de uma maneira que seja ético e justo, sem passar por cima de ninguém, ou fazer de uma maneira que tudo fique bem, porque eu estou fazendo tudo dentro da lei, tudo dentro daquilo que é ético. E é sobre isso que se trata a tua previsão. Então veja o que cabe para você. Se aqui você tá tomando decisões importantes, né, em que envolve figuras de autoridade, olha, as primeiras figuras de autoridade que temos na vida são nossos pais e sogros, né? Então, às vezes você pode ser que você não queira seguir um planejamento dado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu sogro, pela tua sogra, e você está no teu direito. Às vezes eles podem estar tendo uma decisão que não converge com a que você deseja. Mas como que eu devo lidar? Qual é o melhor caminho? Qual deve ser o meu posicionamento? Aqui pode ser que seja de fato uma hierarquia profissional. Eu tenho um colega, parceiro, que a gente está trabalhando junto, mas nós dois queremos o mesmo cargo, a gente vai prestar um, como que fala, um processo seletivo ali. Como que eu devo agir com esse colega? Entendeu? Mas aqui seria porque vocês dois querem o mesmo objetivo, o mesmo posto. Ou aqui, se você tem um chefe, né, uma figura importante de autoridade ali, como que você está lidando com essa pessoa, né? Porque aqui temos tem um grupo de câncer que você tá certo no seu discernimento, só que você vai ter que fazer coisas que não são fáceis. E tem um outro grupo de canceriano que tá pisando na jaca mesmo, né? Tá falando, não vou me submeter a isso e tá fazendo a coisa assim, ó, né? E isso também agora pode ser que venham algumas consequências. Por quê? Porque nós temos a lua cheia. A lua cheia, ela revela as coisas, tá bom? Então, é muito importante, Câncer, neste céu, que você examine a sua conduta em relação ao futuro, né? Por exemplo, as decisões que eu estou tomando agora são decisões que a médio e longo prazo vão me gerar o que de fruto e resultado? Sabe o que é, Paloma? Eu investi num projeto, eu fiz isso, fiz aquilo e agora eu tô arrependido, ou eu não deveria ter colocado tanta energia, ou eu extrapolei a minha energia ali num projeto e agora eu não sei como que eu vou fazer. Também pode ser isso, você tendo que se reorganizar. Aqui tá falando, volte para si, avalie quem é você neste momento, quais são as suas condições, né? O teu conhecimento está tá sendo colocado à prova neste céu, porque Júpiter é o conhecimento, é a sabedoria, tá? Então, se você está numa fase de crescimento, que esse céu também pode estar falando, poxa, Câncer está numa fase de muito crescimento. Mas como é que você está lidando com esse crescimento? Você está conseguindo aproveitar esse crescimento na totalidade ou você está desperdiçando oportunidades? Também é uma outra maneira que cabe muito nesse céu aqui. Bom, eu tenho mais coisas para te dizer. Câncer,
O planeta Saturno com Netuno, que segue no movimento retrógrado, tá? Ambos indo para Peixes. Na verdade, Saturno já entrou, Netuno está prestes a entrar, acredito agora dia 10. Então, aqui nós temos o céu falando que você já passou por algumas situações em que você teve total habilidade, vamos dizer assim, tudo que você passou te leva hoje a entender o que é melhor para você. Porque esse setor ele fala sobre o discernimento, ele fala sobre o senso de justiça, ele fala sobre a coerência, ele fala sobre as suas crenças, ele fala sobre a ética, ele fala sobre documentos e papéis, tá? Então, como ele está retrógrado, pode ser que até o final do ano você está fazendo uma revisão de alguns documentos, revisão de de crenças. Nossa, essa crença não dá, não posso pensar mais dessa maneira. Pensar dessa maneira tá me fazendo muito mal, tá? Então, o céu ele tá meio que espremendo você, sabe, Câncer? Para que você não ultrapasse os seus limites. Acho que até essa é a frase que eu vou colocar para Câncer. Não ultrapasse os seus limites. Vou até anotar aqui. Não ultrapasse os seus limites, sabe? Tenha discernimento. Tenha capacidade de avaliar o que você está passando, o que você está atravessando. Ok? Então, é um puxãozinho de orelha, assim, sabe? Dizendo, você tem que ter discernimento, sabedoria para seguir, prosseguir com a sua vida, com as suas metas, com os seus projetos, enfim, tá? E aí nós temos aqui o planeta Mercúrio, que entra em Escorpião no próprio dia 7. Então, se vocês receberem esse vídeo antes, que eu acho que vai dar pra gente mandar antes, se Deus quiser. Então, Mercúrio ainda não entrou ali, tá? Mas Mercúrio, conforme vai chegando o dia 7, isso aqui vai ficando mais forte, mais evidente. E o Mercúrio, ele não tá legal aqui, porque ele faz uma quadratura com Plutão, tá? E aqui vem falando, Câncer, que você vai ter, primeira coisa, primeira análise, aqui pode envolver 3 coisas. 3. Ou tem aqui algum tipo de pessoa que pode estar te atacando. E aí isso pode envolver inveja, pode envolver controle, manipulação. Segunda coisa, isso aqui pode envolver um romance, um namoro, um romance, que você vai ter que avaliar como é que você vai conduzir essa relação. Porque aqui tem uma quadratura com Plutão, então tá bem denso, tá bem profundo, e essa densidade ela não tá saudável, porque aqui exige, aliás, fala muito de exigências e controles. Sabe aqueles relacionamentos passionais? Ou aqui envolve filhos. Para quem tem filhos, você pode estar tendo ali que olhar para a educação dos seus filhos. Se tem filhos pequenos, né? Se tem filho adulto, o seu filho pode estar passando por alguma dificuldade muito séria ali, tá? Em que você tem que intervir, porque ali pode envolver coisas pesadas, né? Más amizades, até o mundo do crime caberia aqui, mas não vamos chegar a esse extremo. O fato é, cuidado. Cuidado, você tá num relacionamento, você tá vendo que essa pessoa tá estranha, cuidado, veja com quem que você se relaciona, veja com quem que você tá trocando a tua energia, sabe? Veja, perceba isso. Agora, Paloma, não tem nada a ver com namoro, não tem nada a ver com filho.
Então, isso aqui pode ser inveja mesmo, algum tipo de ataques ali, né? Espirituais, ocultos, inclusive, tá? Então, é importante que você se cuide, é importante que você se priorize, mas aqui fala que talvez você está entrando aí num corredor que não foi tão legal. Está lidando com uma pessoa muito controladora, muito manipuladora, tá? Então, dá um respiro, avalie o seu momento, né? Não ultrapasse os seus limites e veja como que você deve conduzir esta situação aqui, tá bom? Porque não é uma situação tão fácil de atravessar, é um período ali que muita coisa vem à tona. Cuidado, se cuide, se preserve, tá bom? Então é isso, Câncer, o que eu tenho para você, que você tenha um período abençoado, de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.